Oi, amada criatura, tudo bem? Então, pensou na minha pergunta de ontem? Quais são os teus medos? É uma pergunta bem delicada, não é? Mas necessária. A gente precisa curar os nossos medos. E a cura só vem quando a gente é observador da nossa história, não é? Dos nossos medos. Então, vamos observar esses medos hoje. Vamos olhar para eles? Então, a dica que eu te dou é: pega papel e caneta e vamos colocar no papel 5 medos. Vamos escrever 5 medos que a gente tenha. Pode ser qualquer medo, os medos são seus. Então, quem tem que se curar é você, com seus medos, não é mesmo? Pode ser a coisa mais banal do mundo, não importa, são os seus medos. Pode ser medo da morte, pode ser medo da solidão, pode ser medo de ser abandonado, pode ser medo do julgamento, não importa, os medos são seus, pode ser coisas assim que ninguém nem lembra, mas você tem aquele medo. Então vamos colocar no papel? Colocando no papel, a gente vai observar quais desses medos é o gigante, é o maior de todos. Consegue definir? Qual deles te dá mais paura? Qual deles te sufoca mais? Qual deles te bloqueia mais? Então é esse medo que a gente vai tratar. Esse aí mesmo que tu acabou de olhar para ele e disse: "Meu Deus, esse é o gigante, esse é o maior de todos". Então é esse que a gente vai tratar. Sabe por quê? Porque a gente vai começar no grandão, no bem grandão mesmo. Porque quando a gente cura um grande medo, muitos outros pequenos medos vão se curando junto. Porque o medo grande, muitas vezes, vai trazendo os outros pequenos medos, os medinhos, como eu costumo dizer. Vai ali, não é? Trazendo outros medinhos. Então, o foco vai ser este grande medo que está aí escrito. Então, vamos pegar nele e vamos tratar, curar este medo. Vamos dar forma para esse medo. Consegue dar forma para ele? Coloca ele como se fosse uma silhueta de um manequim, como se fosse um homem, como se fosse uma mulher, não importa o gênero, mas dá vida a esse medo. Não consegue dar vida porque ele te dá muita paura? Então escolhe um objeto à tua volta para representar esse medo. Qualquer objeto. Olha para ele e diz: é isso que está representando o meu medo agora. Mas se você conseguir representar, não é através de uma silhueta, da forma para esse medo, é aí que você vai trabalhar. Esse é o seu medo. Essa é a representatividade do seu medo. E a primeira coisa que a gente vai fazer é dizer: medo, eu te vejo. Olha para ele sem medo, sem medo. Ele não pode fazer nada contra você. Muito pelo contrário. Neste momento, ele está com as suas armas todas baixas, porque ele quer essa cura, ele também precisa dessa cura. Até o medo quer se livrar da gente, a gente fica ali segurando o medo, não é? Então vamos lá, olha para ele e diz: medo, eu vejo você. Repete mais uma vez: medo, eu vejo você. Sabe por quê? Que a gente precisa olhar para ele e ver ele? Porque a gente só consegue curar aquilo que a gente observa. E observar é 50% da cura. Porque quando a gente está observando, a gente está dando atenção. Então a própria cura já começa aí, na observação. Olha para o medo e diz: medo, eu e você, a gente teve tanto tempo juntos. A gente passou por isso, por isso, por isso e mais alguma coisa. Só que eu nunca olhei para você. Eu nunca tive coragem de olhar para você. A única coisa que eu dizia era: eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo. Medo, hoje eu vejo você.
Olha para o medo e fala que você está vendo ele. E vê ele se afastando. Olha ele se afastando. Como quem caminha se despedindo. Porque afinal ele foi visto. Afinal ele já não tem mais força sobre você. E enquanto ele se afasta, continua dizendo: medo, eu vejo você. Pode colocar humor nisso, sabe por quê? Porque o humor traz leveza. E quando a gente está mais leve, até a cura é mais fácil. Eu brinco muito com os meus medos. Quando eu faço a curvinha ali do banheiro e ele aparece, eu digo: eu estou te vendo. Não adianta se esconder, não, porque eu estou te vendo, seu lindo. Então vamos lá, vamos repetir mais uma vez. Medo, eu vejo você. E quanto mais a gente fala que tá vendo ele, mais ele vai se afastando. Porque ele não gosta de ser observado. O medo gosta de ficar sempre ali, sem nome, sem forma e sem observação. Quando a gente começa a olhar para ele, ele começa a se afastar. E na medida que ele vai se afastando, você diz para ele: medo, pode ir embora. Eu já não preciso de você. Eu agora posso seguir o meu caminho, mais leve, mais plena, mais feliz, sem a consequência do medo junto comigo. Sem a ação do medo me bloqueando. Sem a ação do medo me impedindo. Sem a ação do medo me limitando. E repita para ele várias vezes: medo, eu vejo você. E conforme você vai vendo, ele vai se afastando. Neste momento, por exemplo, eu estou falando aqui com vocês e eu estou vendo o meu medo se afastando. É algo tão automático para mim, esse exercício, que mesmo não concentrada nele, eu estou vendo o meu medo se afastando. O meu medo tem uma silhueta. A forma dele é uma silhueta. E neste lado aqui, eu estou vendo o meu medo se afastando. Mesmo se eu já não estou observando ele, porque se eu estou falando com vocês, eu não estou em plena observação. E mesmo assim ele está obedecendo, porque já é algo natural para mim. Eu já fiz esse exercício tantas vezes que o medo já não faz mais parte da minha vida. Toda vez que eu faço isso, ele se afasta. Parece um exercício banal, mas não é. Isso vai te ajudar muito a se livrar dos teus medos. Vamos fazer esse exercício várias vezes, olhar para o medo, observar o medo e dizer para ele: medo, eu vejo você. E observar ele se afastando cada vez mais. Mesmo que não dê certo a primeira vez, continua tentando. Continua observando o medo e continua dizendo para ele que você está vendo ele. Medo, eu vejo você. Tá bom? Espero poder ter ajudado com esse exercício. E hoje a gravação tá melhor, né? Hoje já não é uma gravação amadora, hoje tá uma coisa profissional. Obrigada, amada criatura, por me dar o seu momento de atenção, teus minutinhos de atenção. Beijo. Gratidão.